Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer nesse vídeo aqui para vocês então sobre a parte de geometria que fala sobre os ângulos, tá? Então primeiramente, né, o que é o ângulo, o que é o grau, como que se mede um ângulo, né? Você já deve ter ouvido falar algumas expressões como meia volta, uma volta, ou talvez até mesmo um quarto de volta ou 3/4 de volta, né? O que seria isso? Né? Um quarto de volta seria algo como isso aqui, né? A gente está, por exemplo, a gente está andando e vira para a direita ou vira para a esquerda, né? Isso seria um quarto de volta. Meia volta, né? Algo nesse sentido aqui. A gente está andando em uma direção e vira completamente oposto, né? Volta, dá meia volta para voltar para onde veio. 3/4 de volta seria algo nesse sentido aqui, né? E uma volta completa, né? O próprio nome já diz, você dá uma volta toda, você está indo numa direção, dá uma volta inteira e continua indo na mesma direção, certo? Primeiramente, o que é o grau? O grau ele é uma unidade de medida que a gente utiliza para medir ângulos. Então, se a gente pegar uma volta completa, um círculo completo, a gente diz que esse círculo completo ele tem 360 graus, né? Então, 1 grau significa eu pegar e dividir esse círculo completo em 360 pedacinhos, né? Então, vai ser uma pequena abertura desse círculo, como está mostrado aqui nessa figura, né? Para medir esses ângulos, a gente utiliza uma ferramenta chamada transferidor, tá? Aqui nós temos um exemplo. Então, o transferidor ele pode ser igual a esse aqui, que é só metade, mas já é o suficiente para medir os ângulos. Ou tem alguns também que ele é um círculo completo, tá? Como que a gente faz para medir um ângulo, tá? Então eu quero medir esse ângulo que está desenhado aqui em roxinho, ó. Qual que é a abertura desse ângulo aqui? Então, para isso, a gente vai posicionar o transferidor de modo que um dos lados do ângulo fique em cima da linha 0 do transferidor, como está aqui. O vértice do ângulo, que é a pontinha dele, tem que ficar exatamente no meio do transferidor. Tem uma marquinha bem no meio do transferidor que você vai colocar o vértice lá. E aí você vai olhar o outro lado do ângulo, em que número que ele ficou. Nesse caso aqui, ficou em cima dos 50. Ou seja, esse ângulo aqui possui 50 graus. Tá? Então agora observe como podemos construir ângulos utilizando régua e transferidor. Por exemplo, vamos construir um ângulo de 135 graus. Então primeiro a gente vai construir um dos lados desse ângulo, né? Marcamos aqui um ponto O e um ponto A e traçamos uma semi-reta, que vai ser um dos lados do ângulo. Agora eu vou ter que medir a abertura desse ângulo, né? Para saber onde é que vai ser o outro lado desse ângulo. Então eu vou colocar o transferidor em cima desse lado que eu construí, né? Essa linha vai ser como se fosse a linha 0 do transferidor. E o ponto O vai ser o vértice desse ângulo, né? Vai ser a ponta do ângulo. Então o ponto O tem que ficar exatamente no centro do transferidor, onde fica o vértice do ângulo. E o ponto A em cima do 0, né? Já que essa aqui é a linha 0. Aí eu vou olhar aqui no transferidor, onde é que está o 135, que é o valor que eu quero. Se vocês observarem aqui, ó, ele está aqui no meio, tem o 130 e o 140. Então ele vai estar bem ali no meio, onde é que está apontando o lápis. A gente marca esse pontinho e depois pega uma régua e liga o ponto O até esse pontinho que a gente marcou ali e aqui chamamos de B. Certo? Agora algumas classificações dos ângulos, tá? Primeiramente, vamos falar primeiro do ângulo reto, tá? O ângulo reto é um ângulo cuja medida é 90 graus, tá? Então vai ser um ângulo nessa forma aqui e é utilizado esse quadradinho com esse pontinho dentro para indicar que ele é um ângulo reto, tá? Aí não precisa pôr o valor de 90 graus para saber. Se tivesse quadradinho, a gente já sabe que ele é 90 graus.
Nós temos o ângulo agudo, que é um ângulo que é menor do que 90 graus. Tá? Então, pode observar aqui, ele faz um pontilhado aqui com o do ângulo reto para fazer a comparação, né? Então, o ângulo agudo ele é menor, ele é mais fechado, mais fechadinho que o ângulo reto. Nós temos o ângulo obtuso, que ele é maior do que 90 graus, ele é maior que o ângulo reto. Aqui é a mesma coisa, foi colocado o pontilhadinho aqui para mostrar onde estaria o reto. Então, o obtuso ele é maior, ele é mais aberto que o ângulo reto, certo? E nós temos o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo cuja medida é 180 graus. Ou seja, é como se fosse dois ângulos retos unidos, né? Pode ver que aqui tem um pontilhadinho mostrando o ângulo reto. É como se fosse dois ângulos retos, um desse lado e um desse lado. Tá? Então, formando 180. Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre retas paralelas e retas concorrentes. Então, duas retas em um mesmo plano são paralelas quando elas não possuem pontos em comum, ou seja, elas nunca se cruzam, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, as retas R e S são paralelas, ou seja, essas retas nunca vão se cruzar, tá? Não importa o quão a gente prolongue elas, né? Quão grande elas fiquem, elas nunca vão se cruzar. Depois nós temos as retas concorrentes, que é justamente quando elas se cruzam, tá? Mas se cruzam em um único ponto, né? Por exemplo, a T e a U, que estão desenhadas aqui. Note que se essas retas se cruzarem, elas vão formar um ângulo entre elas. Está destacadinho aqui, tá? Vai formar, na verdade, 4 ângulos, né? 1, 2, 3, 4, tá? E nós temos as retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas são um caso particular das concorrentes, porque elas se cruzam, só que elas se cruzam num ângulo específico, num ângulo de 90 graus. Então, se observar aqui as retas M e N, estão se cruzando em 90 graus, está até marcadinho ali os ângulos com os quadradinhos, né? E as retas perpendiculares, elas são representadas por esse símbolo aqui, ó, né? M é perpendicular a N. Tá? Então é esse símbolo que é utilizado. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre polígonos. O que é um polígono? Né? Chamamos de polígono toda figura geométrica plana formada por uma região e por seu contorno que deve ser fechado e composto apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, um polígono é qualquer região fechada formada por segmentos de retas e esses segmentos de retas não podem se cruzar. Tá? Aqui nós temos um exemplo. Né? Então, nós temos aqui um polígono com 5 lados. Né? Observem aqui, tem 5 lados, 5 ângulos internos e 5 vértices. Né? As vértices são as pontinhas aqui. Certo? Então, observe, uma região fechada, né? Bem fechadinha. E os lados, em momento nenhum, um cruza o outro. Tá? Então, é um polígono. Como os polígonos são classificados? Tá? Eles podem ser classificados de acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos. Então, por exemplo, nós temos os triângulos, que são polígonos com 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Nós temos os quadriláteros, tá? Aqui está desenhando um quadrado, mas não é somente o quadrado, nós temos outros tipos de quadriláteros, como o losango, como o paralelogramo, como o retângulo, né? Mas todos são quadriláteros porque tem 4 lados. 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Temos os pentágonos, que tem 5 lados, e 5 ângulos e 5 vértices. O hexágono, que tem 6 de todos eles. O heptágono, que tem 7 de todos eles. O octógono, que tem 8, né, 8 lados, 8 vértices, 8 ângulos internos. O eneágono, que tem 9. O decágono, que tem 10. O undecágono, que tem 11. E por aí vai. Esses aqui são os mais conhecidos, mais utilizados. Mas tem o com 12, que é o dodecágono. Tem o com 20, que é bem conhecido, que é o icoságono.
e por aí vai. Tá? Aí, esses polígonos, eles também podem ser classificados em convexos e não convexos. O que é isso? Tá? Quando é possível traçar um segmento de reta com extremidades no polígono, de maneira que algum ponto desse segmento de reta seja externo ao polígono, dizemos que ele é não convexo, como nos exemplos. Então, olha só. Esses polígonos aqui, vocês podem ver que eles são polígonos, os três são polígonos, por quê? São figuras fechadas e em nenhum momento os lados se cruzam, né? Então são todos polígonos. Agora, observem, por exemplo, aqui, nesse primeiro. Eu peguei um segmento AB de forma que a extremidade do segmento está dentro do polígono. Mas, em um determinado momento, esse segmento ficou para o lado de fora do polígono. Tá? Então, quando isso acontece, ele é dito não convexo. Mesma coisa aqui, ó. A extremidade do segmento está dentro do polígono, mas alguma parte aqui do segmento está fora do polígono. Então, ele não é convexo. Nesse outro aqui, a mesma situação. Observem, por exemplo, que se a gente pegar nesses outros polígonos que estão desenhados aqui em cima, ó, se eu fizer um segmento aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Se eu desenhar um segmento aqui dentro, ó, qualquer lugar que eu desenhe um segmento aqui, ó, ele vai ficar inteirinho dentro do polígono, tá? Não importa onde eu desenhe esse segmento, eu posso desenhar aqui, posso desenhar ali, ali. Não interessa onde eu desenhar, ele sempre vai estar todo dentro do polígono. Então, esse aqui é convexo. Esse aqui, eu até posso desenhar um segmento aqui, ó, por exemplo. Ele vai estar todo dentro, ou aqui, por exemplo, né? Mas isso tem que acontecer com todos os segmentos. Então, para esse segmento aqui, por exemplo, para esse outro aqui, ó, para esse outro aqui, uma parte sempre vai ficar fora do polígono. Então, nesses casos aqui, eles são ditos não convexos, tá? Então, aqui, ó, temos alguns exemplos de convexos, como eu estava mostrando para vocês. Qualquer lugar que eu pegue e trace um segmento de reta aqui dentro, ó, em qualquer lugar, ele sempre vai estar todo dentro do polígono, ele nunca vai ficar uma parte para o lado de fora, tá? Tanto nesse, quanto nesse, quanto nesse, certo? Aí, então, nós temos também os polígonos que são ditos polígonos regulares. O que é um polígono regular? É quando os lados e os ângulos internos têm as mesmas medidas, né? Aí sim vai entrar o quadrado, por exemplo, né? Que tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. O triângulo equilátero, que tem também todos os lados iguais e ângulos iguais. Assim como essas outras figuras aqui em cima, por exemplo. Todas elas têm, podem ser regulares ou não regulares, tá? Aqui no desenho que eu coloquei para vocês, aparentemente são regulares, tá? A gente não pode dizer com certeza, porque não tem os valores aqui, né? Mas, pelo que dá para ver, são regulares, tá? Mas, poderia não ser. Então, tem que estar... Se tiver o valor, a gente consegue, né, comparar os valores e dizer com certeza se são ou não são regulares. Ok, pessoal? Então agora fica aqui algumas atividades para vocês estarem fazendo, tá? Nessa questão número 1, então, vocês vão dizer quais dessas figuras aqui são polígonos. Então vocês vão lembrar da definição de polígono, né? Não pode se cruzar, por exemplo, e tem que ser segmentos de retas. Então isso aqui, ó, isso aqui não é uma reta. E tem que ser figura fechada, por exemplo, aqui, ó, não está fechado. Então vocês vão dizer qual é e qual não é. Aqui, classificar em convexo ou não convexo. Então é aquela historinha do segmento de reta, né? Se vai ficar dentro, vai ficar fora da figura. E aqui temos um outro exercício que aborda algo um pouquinho diferente, né? Então observe que o Silvio ele construiu aqui numa malha quadriculada, né, uma figura de um polígono.
né? Ele marcou os pontos aqui e depois ligou os pontos e construiu um polígono. Então aqui vocês vão responder, né? Como é que é o nome desse polígono? Lembra que o nome é de acordo com a quantidade de lados. Como ele pode ser classificado? Ele é regular, sim ou não? Justifique. Aqui na letra D, você vai desenhar um polígono qualquer aí no seu caderno, vai dar um nome, vai classificar ele conforme o número de lados e vértices e ângulos internos. Tá? Na questão 4, então, a Bianca está representando figuras em um programa de computador por meio de coordenadas, para localizar cada ponto no sistema de eixo. Tá? Então, o que são coordenadas? É um sistema para você localizar pontos num sistema de eixos, né? Então, observem que aqui nós temos um sistema de eixos, nós temos um eixo horizontal e nós temos um eixo vertical e está enumerado aqui cada quadradinho. Dentro dessa malha quadriculada, ela desenha um triângulo com vértices A, B e C. Olha só como que a gente faz para nomear esses pontos. Por exemplo, o ponto A gente vai nomear ele assim. Qual que é a posição dele? É a posição 13, 5. Por quê? O primeiro número é a posição em relação ao eixo horizontal. Então, olha só, se a gente pegar o ponto A e descer até aqui no eixo horizontal, ele cai em cima do número 3. Por isso que o primeiro númerozinho aqui é 3. E o segundo númerozinho é a posição em relação ao eixo vertical. Então, se eu pegar o ponto A e vir para cá retinho até encontrar o eixo vertical, eu vou encontrar ele em cima do 5. Então, por isso que a segunda posição aqui é o 5. Tá? Então, a coordenada do ponto A é a coordenada 3 e 5. Tá? E aí fica para vocês responderem, né? De acordo com essas informações aqui. A gente pode afirmar que as coordenadas 4 e 2 e 2 e 4 indicam o mesmo ponto? Vou resolver isso aqui com vocês. Ó. Onde estaria a coordenada 4 e 2? 4 no eixo horizontal, então está aqui. E 2 no eixo vertical, está aqui. Ó. Então, eu vou vir com o 4 reto para cima até encontrar o 2. Ó. O 2 eu venho daqui reto para cá. Encontrei aqui. Ó. Então, esse aqui é o 4 e 2. Agora, ó, observe que esse aqui está invertido. Esse aqui é 2 e 4. Mas sempre tem que respeitar a ordem dos eixos. O primeiro número é o eixo horizontal e o segundo número é o eixo vertical. Então, horizontal é 2, está aqui. E o vertical é 4, está aqui. Então, ó, eu vou vir com o 4 para cá até encontrar o 2, que o 2 veio para cima. Ó. Onde o 4 e o 2 se encontram, eu marco o meu ponto. Então, observa, não é o mesmo lugar. Tá? Então, tem diferença você escrever a ordem trocada. Tá? Sempre tem que ser respeitado essa ordem. Primeiro o eixo horizontal, depois o eixo vertical. Tá? Então, entendido isso, agora vocês vão, aqui na letra B, dar as coordenadas dos outros dois vértices, o vértice B e o vértice C. Tá? Bom, é isso aí para hoje, pessoal. Até a próxima.